Deixa eu começar com uma pergunta. Você gosta de listas? Eu sou alguém, assim, confesso que eu gosto muito de listas. Tudo que eu vou falar, com certeza você já percebeu isso. Em todas as minhas mensagens vão ter 3, 4 ou 5 tópicos, né? Assim, na verdade, é apenas uma lista de aplicações que nós vamos aprender com aquele texto que nós lemos. Eu gosto de fazer listas, né? São 3 princípios, são 4 princípios, são coisas que você vai fazer essa semana e etc. Outro dia eu li na BBC News um artigo que falava a respeito sobre listas que você pode fazer. O título do artigo era o seguinte, dizia assim: 7 razões pelas quais as listas podem mudar a tua vida. 7 razões pelas quais fazer listas pode mudar a tua vida. E ali ele vai dando uma série de informações sobre como você fazer uma lista pode mudar o teu dia a dia, pode transformar a tua realidade. E a primeira coisa que eles dizem lá é que listas liberam espaço na sua mente. Olha só, segundo o neurocientista Daniel Levitin, uma pessoa ela consegue equacionar até 4 pensamentos na sua cabeça. Mais do que isso não dá. Então ele fala que quando você faz uma lista, você desocupa o espaço da sua mente e você deixa de ficar com aquela sensação ruim de que está esquecendo alguma coisa. Fazer listas pode te ajudar. Ele também diz que fazer listas pode fazer de você uma pessoa bem-sucedida. Um certo psicólogo chamado Jordan Peterson, ele pesquisou sobre as definições de objetivos e como isso ajudou algumas pessoas. E na pesquisa dele indicava que aqueles estudantes que tinham objetivos, que paravam para pensar sobre os seus hábitos e traçavam hábitos e objetivos, faziam uma lista de objetivos na vida deles, esses estudantes se saíram melhores do que outros estudantes que não fizeram uma lista de objetivos para suas vidas. Esse cara também estava de acordo com uma pesquisa de 2013 que apontou que funcionários de uma certa empresa, eles conseguiram aumentar a sua produtividade em 10% fazendo algo simples, fazendo uma lista com objetivos específicos, ou seja, objetivos claros que eles conseguiam enxergar e ver, com objetivos desafiadores que os motivavam a crescer e avançar e com objetivos realistas. Não eram aquelas metas irreais, né? Que alguém pode colocar para a sua vida. A terceira coisa que esse artigo falava era que como uma lista ajuda você a enfrentar aquilo que você vai adiando na nossa vida, ou seja, a procrastinação. Todos nós temos na nossa mente aquelas coisas que a gente odeia fazer, que a gente vai deixando para depois, não é assim? Sabe, quando você tem que lavar aquela louça, ou fazer alguma coisa, e você vai deixando as que nós geralmente queremos procrastinar. Então, esses caras dizem que quando você faz uma lista, você então se depara com a necessidade de fazer aquilo que está na lista, e você também ganha o benefício de, após ter aquela tarefa realizada, sentir a alegria da realização por ter tirado algo difícil das suas costas. Listas podem ajudar você. E agora vai uma dica aí para os maridos. Esse artigo também diz que listas ajudam você a economizar dinheiro. É algo simples. Ele diz que antes de você ir ao mercado, faça uma lista. Porque isso vai ajudar você a não ficar comprando coisas desnecessárias. Isso vai ajudar você a ser também mais rápido, que se você sabe exatamente o que você vai comprar, você vai direto naquela prateleira e já escolhe. Isso é uma bênção para os maridos. E essa é uma das coisas que eu e a minha esposa temos dificuldade, e às vezes a gente até, né, que tem as nossas diferenças. Eu sempre digo para ela: gata, faz uma lista, amor, pelo amor de Deus. Mas eu acho que deve ter alguma sensação terapêutica em ficar passando de corredor em corredor no mercado, sabe? Passar em cada corredor, e ali eu acho que ela vai se desestressando, sentindo a paz. E todo o estresse que estava nela, eu acho que vai vindo para mim, a cada corredor que a gente vai passando, né? É mais ou menos isso que acontece com a gente lá em casa. Mas as listas são uma bênção. Eu aprendi a fazer listas lá em casa. Todas as vezes que a gente tem uma atividade da igreja, eu esqueci alguma coisa, então hoje eu faço uma lista, e aí a gente vai ticando coisa por coisa. As listas estão presentes nas nossas vidas de diversas formas. Você faz, por exemplo, uma lista de livros que você quer ler no ano, você faz uma lista de filmes que você vai assistir nas suas férias, você faz uma lista de metas para o seu ano, você faz uma lista de lugares que você quer conhecer
quando você vai tirar férias. E aqui no livro de Colossenses, nós nos deparamos com algumas listas também. No capítulo 1, por exemplo, o apóstolo Paulo faz uma lista sobre Jesus. O apóstolo Paulo diz que ele, Jesus, nos libertou das trevas. Diz que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, de que ele é antes de todas as coisas, ele é o cabeça do corpo, ele é o princípio. Na semana passada, nós também vimos uma outra lista. Paulo fala sobre uma lista de coisas que nós devemos arrancar das nossas vidas. Com certeza você lembra da ilustração que a gente usou de roupa. Nós sempre devemos tirar a roupa suja e colocar uma roupa limpa. E Paulo faz uma lista de coisas que nós devemos arrancar das nossas vidas. Ele diz: arranque da vida de vocês a prostituição, a impureza, a avareza, a maldade, a linguagem obscena, a mentira. E nós falamos isso. Se você não viu essa mensagem, você pode entrar lá no canal do YouTube da nossa igreja e ver essa mensagem que foi da semana passada. Mas agora Paulo, ele faz uma nova lista para a gente. E essa lista não é de coisas negativas que devemos deixar para trás, mas é uma lista contrária a isso, é uma lista agora positiva. São as coisas que nós devemos buscar e colocar em prática nas nossas vidas. E o que nós vamos fazer aqui hoje é dividir essa lista do apóstolo Paulo em 4 partes, para que nós possamos aprender sobre coisas que nós vamos aplicar em nossas vidas e que irão nos ajudar a crescer como filhos de Deus em sua graça e em sua bondade. Então, o que vamos fazer é olhar para essa lista do apóstolo Paulo e encontrar algumas coisas que vão ajudar você a ser alguém de sucesso na sua vida cristã, porque listas ajudam, listas nos abençoam, e essa lista aqui principalmente é algo que vai te alavancar, vai te impulsionar a ser melhor em Deus para a glória do Pai. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, Paulo começa a sua lista com 3 coisas que Deus fez por nós, amém? 3 coisas que Deus fez por nós. Hernandes Dias Lopes afirma que antes de dizer o que nós devemos fazer para Deus, Paulo relembra o que Deus fez por nós. Quero que você leia o versículo de número 12, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Amém? Eleitos, santos e amados. Às vezes na nossa vida cristã, a gente também tem essa ideia, a gente tem essa impressão de que nós precisamos fazer alguma coisa para que nós sejamos aceitos por Deus, que precisamos fazer algo para que sejamos recebidos por Deus, para que a gente venha de alguma forma merecer a presença dEle em nós. Mas logo no início do versículo 12, o apóstolo Paulo nos diz, e ele nos mostra algo bem diferente disso. E é muito importante que a gente entenda aqui a ordem dos acontecimentos que Paulo destaca para nós na sua lista. Hernandes Dias Lopes, ele vai afirmar que a vida cristã, ela não é construída através de nossos próprios esforços e méritos, mas a nossa vida cristã é o resultado daquilo que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. E então Paulo fala sobre 3 coisas que Deus fez por nós. Em uma outra, qualquer religião, você vai encontrar pessoas dizendo: olha, você precisa fazer esse sacrifício, você precisa fazer essa oferta, você precisa fazer essa entrega, para que então Deus seja favorável a você. Mas no cristianismo não é assim. Deus primeiro é favorável a nós, e então nós retribuímos com ações de graças, com ações de obediência. É porque Ele nos amou e nos alcançou que obedecemos. É diferente. Aquilo que somos capacitados a realizar é por causa de tudo aquilo que Ele deu para nós. E Paulo fala de 3 coisas que Deus deu para nós. E a primeira coisa que Ele fez é que Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. Em 2 Timóteo 1,9, a palavra de Deus diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, a palavra diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi o próprio Deus quem nos escolheu a nós. Irmãos, foi Deus quem chamou a gente, e foi Deus quem escolheu a gente para fazer parte da família dEle. Ele nos escolheu para que nos tornássemos filhos dEle. Foi Ele quem tomou a iniciativa, perceba que Ele nos elegeu. Ele tomou a iniciativa de nos chamar, e Ele chamou a gente não por causa
de algum mérito ou de alguma qualidade que a gente pudesse ter. Deus simplesmente nos chamou por causa de sua graça, por causa de sua bondade, e graças a Deus dando tudo a quem não merece nada. Ele simplesmente nos chamou por causa do seu amor, amém? Ele amou você. Segunda coisa que Paulo fala que Deus fez por nós, é porque Ele nos fez santos, está lá no versículo 12 ainda, e nós somos santos, não no sentido de que nós temos uma vida perfeita e sem pecado. Com certeza você sabe disso, né? Você convive consigo mesmo, você sabe que você não é perfeito, e que em diversos momentos você erra e falha, mas a ideia de santo aqui, é porque Ele nos separou para que nós fôssemos dEle. A palavra santo significa separado, por isso, quando Paulo chama esses irmãos de santos, e quando ele diz que nós devemos agir como pessoas santas, ele não quer dizer que você vai conseguir vencer o pecado em todos os momentos da sua vida, mas ele quer dizer que você precisa agir como alguém que foi separado para adorar, para conhecer e para servir ao próprio Deus. Nós somos separados para glorificar o Senhor e para ter um relacionamento conosco. Deus comprou a gente com um preço alto. Ele entregou o seu próprio Filho na cruz para morrer em nosso lugar. Nós fomos comprados e por isso já não somos mais escravos do pecado. Agora nós somos propriedade exclusiva de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu sou separado para Ele, e Ele governa a minha vida. O Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, ele diz assim, olha, assim como a cerimônia de casamento separa um homem e uma mulher, um para o outro, de modo exclusivo, a salvação separa o cristão exclusivamente para Jesus Cristo. Amém? Você foi separado para estar com Ele. Terceira coisa que Deus fez por nós, é que Ele nos amou. A gente consegue perceber isso através de tudo que Deus criou. Quando você contempla o mar e você come alguma coisa saborosa, você percebe que toda a criação de Deus mostra o seu amor por nós. Entendeu? Nós conseguimos perceber o amor de Deus por nós na salvação, porque nós estávamos condenados pelo pecado e Ele entregou o seu único Filho para morrer na cruz por nós. João 15,13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Nós vemos o amor de Deus na sua palavra, quando Ele diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Irmãos, essa lista inicial das coisas que Deus fez por nós, nos ajuda a entender que nós somos escolhidos, que nós fomos separados e que nós fomos amados por Deus, e é porque Deus fez por nós que nós então podemos fazer. É porque Ele nos chamou, é porque Ele nos aceitou que nós podemos viver o extraordinário, é porque Ele nos amou primeiro que nós podemos amar também uns aos outros. Ou seja, é por causa do que Cristo fez que nós podemos agir de acordo com a vontade dEle. A segunda parte da lista do apóstolo Paulo fala sobre ações que vão tornar o nosso caráter parecido com o caráter de Jesus. Amém? Jesus é o nosso modelo. E essas ações aqui que Ele vai nos dar vão fazer com que nós sejamos mais parecidos com Ele. Leia comigo a parte B do versículo 12. E diz assim, ele diz: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Amém? A segunda parte aqui da lista de Paulo vai mostrar para a gente virtudes de um caráter que é um caráter parecido com o de Jesus. As coisas que o apóstolo vai citar aqui, elas vão estar em contraposição às coisas ruins que ele citou nos versículos anteriores, como por exemplo a ira, a maldade, a maledicência. Lembre agora que a ideia dessas listas aqui é tirar aquilo que não presta da nossa vida e colocar alguma coisa que presta. Nós não podemos simplesmente tirar alguma coisa, tirar a ira e deixar lá vazio. Nós precisamos colocar a bondade no lugar da ira, a mansidão no lugar da ira. Por isso Paulo, ele vai agora recolocar o que deve estar presente no nosso caráter e no nosso coração. Você vai lembrar da ilustração das roupas sujas. Não basta apenas tirar uma roupa suja, é necessário colocar uma roupa limpa. E é isso que ele está falando agora. Você precisa colocar roupas limpas no teu caráter espiritual. E aí a primeira coisa que ele diz é sobre os ternos afetos de misericórdia. Hernandes Dias Lopes afirma que
Ser misericordioso é perceber e se importar de fato com a miséria da outra pessoa. Em algumas outras traduções bíblicas, como a tradução da Bíblia Jerusalém, você vai ter esse termo aqui traduzido como compaixão. E um exemplo muito claro de compaixão na Bíblia, além de Jesus, a palavra diz que Jesus olhou para a multidão e sentiu grande compaixão daquela multidão, porque ele as percebia como ovelhas que não tinham pastor. Um outro texto também que vai falar sobre compaixão é Lucas 10, 25 a 37, quando Jesus conta a história de um samaritano que estava passando numa determinada estrada e viu alguém que havia sido espancado e assaltado. Esse samaritano, então, ele pega essa pessoa, coloca no seu animal, leva até um lugar determinado, uma hospedaria, um lugar que hospedava pessoas, e paga toda a despesa ali, e na volta da sua viagem ele passa lá para acertar caso houvesse alguma despesa a mais. Isso é compaixão, é se colocar em uma atitude de reconhecer a necessidade do outro e ajudar o outro. Segunda característica que você precisa ter no teu caráter se chama bondade, amém? A bondade nos leva a agir ajudando o outro. Bondade é ter um espírito amigável, é agir com generosidade em relação às necessidades do outro. Um homem que foi chamado de bom na Bíblia foi Barnabé, em Atos 10, 24, era assim que Lucas via Barnabé, como um homem bom. E quando você vê a história de Barnabé, ele foi um cara, por exemplo, que quando Paulo chegou na igreja, que ele havia recebido Jesus, e Paulo era antes um perseguidor, e agora ele chega na igreja como um cristão, todo mundo ficou meio preocupado e receoso, falou assim, esse cara está querendo enganar a gente, e todo mundo deixou Paulo de escanteio, mas Barnabé era um cara bom, então Barnabé foi lá, acolheu Paulo, passou um tempo com ele, e depois apresentou Paulo aos apóstolos. Um outro momento, quando houve fome em Jerusalém, Barnabé foi aquele cara que pegou todos os seus recursos, vendeu e colocou à disposição da igreja para ajudar os pobres conforme as suas necessidades. Barnabé também foi aquele que pegou os recursos e foi levar para a igreja que estava em necessidade em Jerusalém. Em outro momento, quando João Marcos teve um problema com o apóstolo Paulo e eles se separaram, Barnabé foi lá e pegou João Marcos e caminhou com ele, acolheu aquele cara para restaurar a vida ministerial daquele homem. Seja bom, seja generoso, é isso que Deus espera de nós. Depois, o apóstolo Paulo nos chama para humildade, amém? Bruce Barton afirma que ser humilde é ter uma autoestima adequada, ou seja, você precisa saber exatamente quem você é em Cristo Jesus. Você não pode se achar maior do que é, e nem menor do que de fato é. Uma pessoa humilde, por exemplo, ela está pronta para reconhecer o valor dos outros. Ela não fica brava se alguém começa a crescer e a avançar, mas ela está pronta para reconhecer o valor e que os outros também são bons, assim como uma pessoa humilde também está pronta para reconhecer os seus próprios erros. Você reconhece uma pessoa que não é humilde quando você vai falar para ela sobre um erro que ela tenha cometido e tudo que ela faz é apontar outros erros de outras pessoas. Ah, mas fulano, humildade é reconhecer o seu próprio erro, por isso o apóstolo Paulo diz, sejam humildes, lembre-se daquilo que Jesus fez. A palavra nos diz que o próprio Cristo não teve como usurpação ser igual a Deus, antes abriu mão de todas as suas prerrogativas ali, ele abriu mão de todo o seu poder, de todas as coisas, para vir, tornar-se homem e ser morto, ser obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Depois Paulo fala sobre mansidão, também deve fazer parte do seu caráter. Você se considera alguém manso? É interessante porque o Hernandes Dias Lopes afirma que a mansidão não é uma fraqueza, mas mansidão é poder sobre controle. Um homem que a Bíblia chama de manso, por exemplo, é Moisés. E você consegue ver Moisés como um cara fraco? Moisés foi aquele homem que enfrentou o faraó e o Egito através do mandato de Deus, Deus mandou ele lá, e aquele homem forte foi aquele cara que liderou mais de 2 milhões de pessoas para sair do Egito, o povo de Israel. Um homem forte, um homem fera, mas a Bíblia o chamou de manso, porque uma pessoa mansa, ela está pronta para sofrer o dano em vez de causá-lo. Manso é aquele que coloca a sua vontade e a sua força debaixo da vontade do Espírito. Você conhece alguém assim? Alguém que poderia se quisesse, mas abre mão e não faz,
não retruca, não revida, mas que abençoa. Esse é o manso. Outra coisa que deve fazer parte do seu caráter é a longanimidade. E essa palavra aqui, ela fala sobre uma paciência que é esticada ao máximo. Se você tem filhos, você sabe do que eu estou falando. Porque ter filhos é ter a sua paciência esticada ao máximo. Porque você fala uma vez, depois você tem que falar de novo, e aí você tem que falar de novo, e aí você tem que falar de novo, e aí você tem que falar de novo. E por mais que você ensine, por vezes ele não vai cumprir. Por isso que a Bíblia nos motiva como pais a realizar um treinamento, é treinar, é repetir, 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 falar, falar. E longanimidade é ter essa paciência esticada ao máximo. Essa longanimidade fala sobre ser paciente com os outros. É suportar as ofensas sem dar o troco. É sofrer a ofensa sem ficar com a alma cheia de amargura. É ser paciente. Crisóstomo, que foi um dos pais da igreja, definiu essa palavra aqui como o espírito que poderia vingar-se caso quisesse, mas se recusa a fazer isso. Você é longânimo, você tem paciência. Paulo coloca agora algumas características que precisam estar presentes no seu coração, no seu dia a dia como cristão. A terceira parte dessa lista aqui do apóstolo Paulo fala sobre coisas que nós precisamos para desenvolver relacionamentos parecidos com o de Cristo. A vida cristã, ela não é algo que é feito para a gente caminhar sozinho. Ter um caráter parecido com o de Cristo nos leva a relacionamentos cada vez mais saudáveis. William Barclay, ele vai dizer para nós que cristianismo é comunidade. Cristianismo é viver junto. É caminhar junto, é viver como igreja, como corpo, como família, de forma que um caráter parecido com o caráter de Jesus, ele deve nos levar a uma ação prática com relação aos nossos irmãos. E Paulo vai dar para a gente aqui algumas coisas para a gente fazer com relação aos nossos irmãos, amém? Primeira coisa que Paulo vai falar aqui para a gente fazer, é que nós devemos suportar uns aos outros, amém? Alguns intérpretes, eles afirmam que esse suportar aqui, se trata daquela ideia de você realmente tolerar o outro, sabe, quando você tem que aguentar alguém, tolerar alguém, e é interessante porque afinal de contas, nós estamos num lugar, numa igreja, onde todos nós somos diferentes, não é verdade? Então você tem aquele que fala demais, e você tem aquele que fala de menos, que nunca fala. Você tem aquele que manda 1000 mensagens no WhatsApp, e você tem aquele cara que não quer entrar no grupo, porque ele não gosta de grupo. Você tem diversas pessoas diferentes na igreja, e nós temos que tolerar um ao outro, a gente tem que aguentar. Aquele cara que só porque ele não quer entrar no grupo, a gente tem que ir lá mandar mensagem no privado para ele. Aquele cara que fala demais, não deixa ninguém falar, a gente se cala para que ele possa falar. Aquele que nunca fala, a gente tenta desenrolar uma conversa legal com ele. E a gente vai tolerando, a gente vai se aguentando, a gente vai dando suporte, suportando um ao outro. Deus nos chamou para fazermos isso um com o outro, já que todas essas pessoas, diferentes como são, fazem parte da mesma família, que é a família de Cristo. Já outros intérpretes, eles vão dizer que esse suportar aqui não é de aguentar, não é de tolerar. Esse suportar aqui é de ser um suporte. Se trata de ser um suporte para aquela pessoa que precisa, no sentido de amparar o irmão mais fraco, para que ele se levante. Você é alguém agora que dá todo o suporte que alguém precisa para continuar caminhando com Deus. Outra coisa que o apóstolo Paulo vai dizer para a gente fazer, para que nós sejamos uma comunidade, é que nós devemos nos perdoar mutuamente. Você pode dizer amém? Sabe por que a gente tem que dizer amém sobre o perdoar? Porque o perdão, é muito legal pensar aqui sobre as coisas que Paulo motiva esses irmãos a fazerem na igreja. Eu me lembro de quando eu tinha uma moto, já fui motoca. E aí, mano, comprei a moto, uma 125, e aí comecei a trabalhar de moto, minha moto era zerada, e aí todos os dias eu lavava, pintava o Pirellizinho lá de branco, não sei se você é dessa época, e era top.
E aí um dia, andando de moto, me encontrei com os outros brothers que eram motoqueiros mais experientes do que eu. E eles me perguntaram, e aí mano, moto zerada, mano, já caiu com ela? Eu falei, não caí, nem pretendo cair, mano. E aquele cara mais experiente, ele falou para mim o seguinte, ele falou assim, André, mano, só existe 2 tipos de motoqueiro. Tem aquele que já caiu e tem aquele que vai cair. Só tem esses 2 tipos de pessoas, pode ficar tranquilo, que a sua hora vai chegar. Algumas semanas depois, a minha hora chegou. Não sei se foi porque é verdade o que ele disse, ou se foi simplesmente uma palavra que ele lançou ali contra mim. Mas é mais ou menos isso aqui que Paulo está dizendo. Paulo, ele poderia dizer para os colossenses o seguinte, olha gente, tomem cuidado para vocês não ferirem a outra pessoa da igreja. Sejam legais, tomem cuidado para que você não magoe ninguém. Mas não é isso que Paulo fala. Paulo diz, vocês devem se perdoar. Sabe por quê? Por que ele fala assim? Porque Paulo sabia, ele tinha absoluta certeza, que a questão não é se você vai ser magoado na igreja, a questão é quando você vai ser magoado. A questão não é se alguém vai falhar com você, a questão é quando é que alguém vai falhar com você. Por isso Paulo já diz, perdoem-se mutuamente. Esse mutuamente é legal, porque ao mesmo tempo que eu estou pronto para perdoar o outro, também sei que eu posso falhar, e que o outro precisará me perdoar. Hoje sou eu quem precisa perdoar alguém, mas amanhã serei eu que talvez vou precisar de perdão e reconciliação. Por isso, se você está na igreja, você vai ter que exercer o perdão. A pergunta não é se você vai ter que perdoar alguém, mas quando você vai perdoar alguém. E é muito especial a gente perceber como o perdão é algo fundamental para a gente. Porque, irmãos, quando você não perdoa, você traz sofrimento para a sua alma. Porque o rancor destrói com você. O rancor ele fica na sua mente, no seu coração, enquanto você estiver e aonde você estiver. Quando você não perdoa alguém, aquela pessoa ela vai com você aonde quer que você for. Porque há mágoa, há rancor e há ressentimento no seu coração. A palavra nos ensina que aquele que não perdoa não pode receber o perdão do Pai. E é interessante porque Paulo diz para a gente, aqui no versículo de número 13, diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Paulo declara que o motivo pelo qual eu devo perdoar, não é porque a ofensa que o outro fez para comigo seja algo pequeno ou algo perdoável, não é isso que Paulo está dizendo. O motivo pelo qual eu devo perdoar o outro não é porque a ofensa que o outro fez comigo é algo tranquilo, é algo de boa. O motivo pelo qual eu devo perdoar não é porque é a primeira vez que ele erra comigo. A Bíblia nos ensina que se 7 vezes alguém errar contra você, e 7 vezes ele for lá pedir perdão, você deve perdoá-lo no mesmo dia. Por isso, o motivo pelo qual você deve perdoar não é porque o vacilo foi pequeno, não é porque é a primeira vez que isso acontece. Você deve perdoar por causa daquilo que Deus fez a você. A base do nosso perdão não é o outro, e nem o nosso coração ou a nossa mágoa. A base do nosso perdão é o que Deus fez por nós. Talvez uma maneira muito simples de você entender esse conceito do perdão aqui, é lendo depois em casa Mateus 18, 25 a 35, quando Jesus conta sobre um servo incompassivo. Era um cara que devia muito ao rei, tipo assim, ele devia milhões, devia muito. E ele chega lá no rei, e ele diz, rei, o senhor pode me perdoar? Eu sei que eu devo milhões, o senhor pode me perdoar, não tenho condição. E o rei fala, não mano, te perdoo. E aí ele vai e encontra um outro cara que deve para ele, tipo, mixaria, R$10. E aí o cara diz, não te perdoo não, você vai ter que pagar. O que Jesus está falando naquela parábola é que aquilo que nós fizemos a Deus era algo impagável. E Ele nos perdoou do nosso pecado. E agora as ofensas que os outros fazem a você é como aqueles R$10. E o que ele está dizendo é basicamente que não há nada que alguém possa fazer a você
que seja tão grave quanto aquilo que você fez a Deus e quanto aquilo que Deus manifestou perdão a você. Por isso não há nada que seja imperdoável com relação a nós como igreja. Depois o apóstolo Paulo diz então, manifestem o amor, versículo de número 14, porque o amor é a cola que vai unir todas essas qualidades, e o amor é aquilo que vai habilitar a gente a realizar aquilo que a palavra de Deus nos diz. O amor é o que faz com que cada uma dessas coisas aqui que a gente já falou, deixem de ser um peso e passem a ser uma alegria. É o amor que faz com que é um amor que faz com que o perdão deixe de ser um peso e passe a ser algo natural. Porque é natural perdoar aquelas pessoas que nós amamos. Não é assim? É natural. Seu filho faz alguma coisa terrível, a mãe perdoa. Porque o amor torna natural aquele processo que poderia ser dolorido caso não houvesse amor. O amor transforma em natural a compaixão. Quando você ama alguém, naturalmente você tem compaixão e quer ajudar aquela pessoa nas suas falhas e nas suas necessidades. O amor torna natural o suporte. Quando você ama, você tolera. Quando você ama, você quer ser um canal para ver o outro crescendo e avançando. Por isso, se encha do amor de Cristo. William Hendricks diz que o amor é o lubrificante que permite com que as outras virtudes funcionem suavemente. Encha o teu coração de amor em nome de Jesus. Quarta coisa que Paulo nos fala sobre estarmos uns com os outros é a paz, está no versículo de número 15. Irmãos, aquele que caminha com Jesus, ele sente paz, amém? Aquele que conheceu Jesus, ele não vive numa vida de culpa. Note que quando nós conhecemos Jesus, e por mais que nós falhemos e que a gente possa pecar, nós olhamos para Jesus e para aquilo que Ele fez na cruz e para o perdão dos nossos pecados, e a gente consegue sentir paz, a gente consegue orar em paz, porque nós sabemos que Cristo morreu para pagar os nossos pecados. Nós dormimos em paz porque a nossa dívida para com Deus foi paga, e agora nós experimentamos essa paz. Leia comigo o versículo de número 15, a palavra de Deus diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, sede agradecidos. Hernandes Dias Lopes também afirma que quando a paz de Cristo vai embora de nosso coração, podemos saber que alguma coisa está errada em nossa vida. É mais ou menos essa a ideia de que se você olha para alguém e se não há paz naquele relacionamento, se você vai fazer alguma coisa e não há paz no seu coração, você precisa colocar um sinal amarelo, uma atenção naquilo ali. Pense, por exemplo, na sua liberdade cristã. Se você vai utilizar a sua liberdade cristã e você não sente paz, você precisa, por exemplo, revisar a sua fé. Pode ser que a sua fé não esteja fortalecida o suficiente para que você realize aquilo que você entende que não é pecado. E isso pode ser devido a costumes do passado, a uma questão cultural e etc. Mas é claro que não é porque alguém sente paz em pecar, por exemplo, que ele deve pecar, não é isso. Mas que a paz seja aquilo que está no nosso coração para sinalizar de alguma forma se está tudo bem ou não. E se de repente aquele relacionamento, se você está fazendo algo que teu coração ali está incomodado, talvez você precise sentar e avaliar se aquilo de fato deve ser feito, se aquela palavra de fato deve ser dita ou não, porque nós somos um corpo e muitas vezes aquilo que eu posso fazer pode afetar o outro. Para a gente encerrar aqui, a quarta coisa e a quarta parte dessa lista que Paulo faz aqui, Paulo nos ajuda a entender algumas coisas que fazem parte de ser igreja. Amém? Leia comigo, pega a sua Bíblia aí e leia comigo o versículo de número 15 ao 17, a gente está finalizando. Diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Até aí. Na metade do verso 15 aqui, Paulo ele lembra para a gente que nós fomos chamados para viver em paz uns com os outros.
fomos chamados para viver em paz como um corpo de Cristo. Como uma família, somos chamados para experimentar a paz. E um corpo que caminha junto, um corpo ele sempre vai cuidar de si, através dos seus membros. Então, se você olhar para o seu corpo, por exemplo, você vai saber de que o olho vai cumprir a função dele em prol do corpo todo, não é assim? O olho vai impedir que o seu dedinho do pé tropece em alguma pedra. As mãos vão lavar o seu corpo em partes que talvez aquela parte não consiga se lavar-se sozinha. A boca vai ser usada para trazer nutrientes para todas as demais partes do corpo. Por isso, um corpo agora, e Paulo vai nos dar alguns recursos poderosos para que nós sejamos uma igreja do corpo saudável, coisas que nós podemos fazer juntos, coisas que devemos fazer para que todo o corpo seja saudável e bom. E a primeira coisa que Paulo nos fala aqui é sobre a palavra no versículo 16. A palavra de Deus precisa estar presente na vida da gente. E Paulo diz que essa palavra, ela deve habitar em cada um de nós ricamente. Isso significa que nós devemos conhecer essa palavra a ponto de ela estar na nossa mente e ela ser o guia das nossas decisões. A palavra não é aquela coisa que você vai procurar só em momentos específicos, ou em momentos que você estiver em apuros, não. A palavra deve estar em cada circunstância, em cada momento, em cada decisão de sua vida. A palavra deve ser usada nos momentos de paz para que você tenha um coração grato. A palavra deve ser usada nos momentos de desesperança para que você, tomando posse da palavra de Deus, enche seu coração de alegria e esperança. A palavra deve ser utilizada em toda e qualquer circunstância da sua vida. Hernandes Dias Lopes, ele afirma que a palavra habitar aqui traz a ideia de um morador que é dono da sua casa e não de um inquilino. Um inquilino, por vezes, ele vai estar naquela casa ali por alguns dias ou alguns meses e depois ele vai embora. Mas um morador, aquele que é dono da casa, ele tem as chaves de todos os cômodos da casa e ele fica naquela casa permanentemente. Por isso, quando ele diz que a palavra de Deus habite no seu coração, ele quer dizer que a palavra mora em você e que ela nunca saia de você e que ela seja vivida, exercida e obedecida em cada área e em cada momento de sua vida. Nós devemos ser governados pela palavra de Deus. E mais do que isso, a palavra do Senhor deve ser a fonte de nossa instrução e aconselhamento. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos instruir um ao outro e nos aconselhar mutuamente. O apóstolo Paulo está ajudando a gente a entender a importância aqui do discipulado. Aquela mulher que é mais experiente deve instruir aquela que é mais nova. Note que dentro do ambiente do corpo, você não pode ser apenas alguém que entra e sai e vai embora. Existe algo que Deus chamou você para fazer. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque todos nós temos algo a acrescentar e a compartilhar com o outro. Talvez o que você tenha a compartilhar seja o teu testemunho de vida e como Deus chamou você para caminhar. E sempre tem alguém mais novo do que você na fé que você possa auxiliar. Basta colocar-se à disposição. Mas o discipulado tem uma premissa básica, que é que nós não vamos tratar daquilo que o nosso coração acha, mas daquilo que a palavra de Deus acha. É por isso que a palavra deve habitar em você ricamente, porque quando você for aconselhar o outro, você vai aconselhar não de acordo com aquilo que você acha, mas de acordo com aquilo que a palavra de Deus orienta você a fazer. O discipulado eficaz é aquele que tem a palavra de Deus como fonte dos seus ensinamentos. Você já parou quando alguém compartilha alguma coisa com você? Tem que vir um versículo na sua mente. Mas muitas vezes a palavra não habita ricamente no nosso coração. Por isso Paulo está dizendo, se a gente quiser ser um corpo saudável, que a palavra de Deus habite ricamente em você. A palavra também deve ser a nossa fonte de adoração. O apóstolo Paulo motiva a igreja aqui a louvar com salmos, hinos e cânticos. Não vou entrar aqui agora nas especificações e nas distinções entre essas coisas aqui, mas o fato é que sejam hinos, sejam cânticos ou sejam salmos, que seja tudo de acordo com a palavra de Deus na tua vida. Que seja a palavra. E note agora que o apóstolo Paulo chama a igreja para adorar junta, e a importância de você vir numa celebração como essa.
É claro que a gente pode adorar em casa, é claro que nós entendemos esse período de distanciamento social, é claro que nós entendemos que os irmãos que por vezes estão enfermos não podem vir, acompanham a nossa transmissão em casa, beleza, mas o que o apóstolo Paulo nos motiva é a nos reunirmos e a cantarmos, porque quando fazemos isso juntos, nós inspiramos uns aos outros. O teu compromisso de adoração a Deus traz motivação para alguém, renova o coração de alguém. Você já percebeu quando a gente está junto adorando, quando é uma atmosfera diferenciada? Mas o centro da nossa adoração deve ser sempre a palavra de Deus. Adorarmos juntos é algo motivador, é algo encorajador, é algo transformador. E por último, Paulo nos motiva a sermos gratos no versículo 16, parte C. Irmãos, um coração grato, ele é capaz de reconhecer aquilo que foi feito por Deus em sua vida. Um coração grato, ele rejeita a reclamação. Um coração grato rejeita toda tristeza e reclamação. Quando nós olhamos para Jesus, nós enchemos o nosso coração de gratidão, amém? Não é porque tudo vai bem, mas é porque nós aprendemos a caminharmos de forma grata a Deus. Quando olhamos para aquilo que Cristo fez por nós, sentimos gratidão, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele se entregou na cruz. Quando olhamos na igreja para aquele irmão que está do nosso lado, nós sentimos gratidão, porque nós temos visto todas as coisas boas e as mudanças que Deus tem feito naquela vida. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos que nos encher de gratidão, porque sabemos quantas coisas o Senhor nos fez superar, avançar e crescer. Muitas vezes nós entramos na igreja com um olhar de julgamento, a gente entra na igreja com um olhar de reclamação, que isso não sei o que, que aquilo ali podia ser melhor, e Paulo fala, cara, quando você estiver na igreja em comunhão adorando, seja grato. Quero te motivar a pensar em pelo menos 3 motivos pelos quais você poderia agradecer hoje ao Senhor, pelos quais o teu coração poderia ser grato, pelos quais o teu coração poderia se alegrar em Deus. E eu quero encerrar lendo com você o versículo de número 17, olha o que diz, queria que você lesse comigo, diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Olha só, tudo o que você for fazer, deve ser realizado em nome de Jesus. E se houver alguma coisa na sua vida, que não possa ser feita em nome de Jesus, significa que você não precisa fazê-lo, você não deve fazê-lo. E hoje eu quero convidar você a fazer da lista do apóstolo Paulo, a sua lista pessoal de coisas que você gostaria de viver na sua vida cristã. A fazer dessa lista aqui agora o seu alvo, o seu objetivo. Talvez existam algumas coisas que você precise tirar e colocar no lugar. De repente a ira e colocar a mansidão. De repente você precisa tirar os desejos lascivos e colocar a bondade e colocar a santidade. Talvez o que você precisa tirar um fardo de culpa das suas costas e através de um relacionamento com Cristo experimentar a paz de Deus. Eu não sei quais são as coisas, mas eu quero te motivar hoje a fazer uma lista pessoal. Quais dessas coisas que nós compartilhamos hoje aqui? De repente o que você precisa colocar como parte da sua lista, seja o suportar um ao outro. De repente tem aquele irmão que você não aguenta nem olhar para a cara dele, e hoje é tempo de suportar. Talvez o que você precisa acrescentar na sua lista seja o perdão. Talvez quanto tempo você está indo dormir com uma mágoa no seu coração, e hoje você precisa manifestar esse perdão, não com base no outro ou em si mesmo, mas naquilo que Deus fez por você. E eu quero te motivar hoje a refletir sobre isso que nós conversamos e a fazer a sua lista pessoal. Anote aí, se você tiver um caderno, ou se você tiver o seu celular mesmo, o seu bloco de notas, você pode agora anotar as coisas que você gostaria de experimentar na sua vida cristã durante essa semana. E eu quero orar com você, para que o Espírito Santo te encha, para que você consiga viver a realidade de uma lista bíblica e daquilo que Deus tem para você em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar, vamos orar.
O que faz parte da sua lista hoje? Essa lista aqui tem o poder de mudar a tua vida. Eu quero convidar você a orar a Deus agora. O que você gostaria que o Espírito Santo de Deus ajudasse você a viver essa semana? De repente você gostaria de experimentar a longanimidade, uma paciência esticada. Talvez você gostaria de experimentar a compaixão, em ser compassivo com aquelas pessoas que estão ao seu redor. De repente você gostaria de experimentar a palavra de Deus habitando ricamente no teu coração. Que o teu coração voltasse a ferver, a queimar pela palavra de Deus. E que essa palavra pudesse trazer novamente, sabe, aquele arder no teu coração pelas coisas do alto. Eu quero motivar você a orar agora e pedir para que Deus te direcione na sua lista pessoal. Quais são as coisas que você gostaria de experimentar? Quais são as coisas que Deus deseja que você experimente? Quais são as coisas que Deus quer colocar agora no teu coração como uma fonte, como algo verdadeiro para ser experimentado como um cristão, como um filho de Deus? Começa agora a orar e falar com Deus e diga: Espírito Santo, guia-me para viver as realidades do alto. Ó Deus, nós queremos hoje orar em gratidão, Senhor, porque nós sabemos que cada uma dessas coisas, elas se dão e elas se tornam possíveis em nossas vidas, não por causa de nossos esforços e nossos méritos, mas unicamente porque o Senhor nos amou primeiro, unicamente porque o Senhor nos escolheu primeiro, unicamente porque o Senhor nos separou para que fôssemos servos e filhos teus. Agora eu quero te motivar a encerrar esse período fazendo uma oração de gratidão. Ore porque Cristo escolheu você. Agradeça porque Ele amou você primeiro. Agradeça porque Ele separou você, não para que você simplesmente fosse alguém que estivesse desfrutando, experimentando deste mundo, mas para que você pudesse viver separado para a honra e para a glória dEle. Ele o amou, Ele o separou e Ele o escolheu. E agora nós somos chamados com base nisso, com base nessa verdade, com base em uma ação de fé, somos chamados a viver todas essas outras características da vida cristã. Deus chamou você para ir além. Deus chamou você para viver o extraordinário. Deus chamou você para viver uma lista de coisas na sua vida cristã que irão transformar ambientes. Deus escolheu, Deus amou e Deus chamou, separou você para viver os melhores dias da sua vida, para viver as maiores transformações na sua vida. Por isso entregue o seu coração a Ele hoje. Entregue a sua vida a Ele, faça a sua oração de gratidão e diga: Pai, eu entrego a Ti o meu coração, eu entrego a minha vida, faz de mim a pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Assuma hoje aqui um compromisso real e verdadeiro com Ele. Faça a sua oração de entrega. De repente faz tempo que você está longe dos caminhos do Senhor Jesus, e é tempo de voltar, é tempo de andar com Ele, é tempo de fazer uma lista nova, é tempo de viver uma comunhão que transforma e renova o coração do homem pecador, é tempo de experimentar Jesus em sua vida, é tempo de confessar os seus pecados e viver o melhor, o sobrenatural de Deus. Pai, nós somos gratos porque em todo tempo o Senhor nos amou. Somos gratos porque o Senhor nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. E pedimos para que nesses dias o Senhor nos habilite a vivermos a realidade dessa lista que o apóstolo Paulo compartilhou com os irmãos colossenses. Que o amor, que é o vínculo de todas essas outras virtudes, o amor de Deus, o Pai, se manifeste em cada coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Rei dos Reis? Glória a Deus. Que essa seja a sua lista. Faça dessa a sua lista em nome de Jesus.